com rádio de pilha ligado, que a grande quantidade de pessoas que nos escutam estão, na verdade, com seus rádios em casa, no trabalho ou dentro dos seus carros. A você que está nos dando uma carona, muito obrigado pelo carinho dessa audiência. Olha, estamos recebendo aqui com muito carinho mesmo o Vinícius Caramuru. Ele é representante do Médicos Sem Fronteiras, eu diria que é o porta-voz aqui na cidade de Patos. E eu diria que a gente tem muita felicidade, porque sempre tivemos uma curiosidade de saber como funciona a atuação do Médicos Sem Fronteiras e tivemos a grata surpresa de recebê-los aqui na cidade de Patos. Vinícius, receba o nosso boa tarde, seja muito bem-vindo. Agradeço imensamente o convite aí, Josivan, principalmente nesse programa que é tão importante aí para o povo patoense. Então agradeço imensamente o convite em nome do Médicos Sem Fronteiras. Vinícius, já vou tirar uma dúvida que eu acho que é a dúvida de grande parte da população. O que é os Médicos Sem Fronteiras? A gente sempre vê o Médicos Sem Fronteira atuando em frentes de batalha, em guerras, em convocações que acontecem da ONU, em convocações voluntárias, naquele local que ninguém queria ir, de repente os médicos estão lá. Então, o que é o Médicos Sem Fronteiras e o que são essas pessoas que atuam? Tem muito disso também que você falou. Geralmente as pessoas associam a imagem do Médicos Sem Fronteiras à guerra, à África, né? Uhum. Na verdade, a organização surgiu em 1971, na França. Ela foi fundada por médicos e jornalistas que, inclusive, eles tinham a necessidade de acessar melhor a população que ficava sitiada em muitos locais, e para poder acessar a população e dar cuidados de saúde em muitas zonas de guerra, por exemplo, era preciso denunciar muita coisa que estava sendo feita contra essa população. Uhum. E enquanto Cruz Vermelha, né, eram médicos que vieram da Cruz Vermelha, eles ficavam um pouco de mãos atadas, digamos assim, nessa denúncia. Então, o Médicos Sem Fronteiras, ele nasce dessa junção entre denúncia e acessar as pessoas que precisam de cuidados de saúde. Então, eles fundam essa organização, que hoje está fazendo 50 anos, né? E desde lá, principalmente nos anos 70, 80, realmente a atuação do Médicos Sem Fronteiras foi muito em zona de guerra. Então, por isso que as pessoas têm essa associação. E a Médicos Sem Fronteiras é uma organização médico-humanitária, né? Então, a gente recebe doações de pessoas. Na verdade, em sua maioria, o financiamento da organização vem de pessoas, não é financiado pelo governo, por exemplo. E isso garante a doação de 7 milhões de pessoas no mundo todo, de diferentes países, culturas, religiões, orientações sexuais, identidades de gênero, garante a nossa independência, garante a nossa neutralidade, a nossa imparcialidade. Isso que faz com que a gente consiga denunciar muitas coisas e atender as pessoas dando cuidados de saúde, independente de quem elas sejam. Médicos Sem Fronteiras não é de direita, não é de esquerda, é uma organização de saúde, focada em dar cuidados de saúde para as pessoas. A gente estava aqui, eu acho que era uns 30 dias atrás, e quando a gente estava falando, de repente ligou um ouvinte para cá, inclusive é conhecido aqui como Touro, né? Touro do hospital, e Touro é um dos colaboradores do Médicos Sem Fronteiras. Olha que legal. Ele até falou, ele disse, rapaz, faz, sei lá, parece que era 10 anos, negócio assim, disse, Josman, faz 10 anos que eu contribuo mensalmente, com muito orgulho, com o Médicos Sem Fronteiras. Eu acho até que ele está na escuta do programa, que ele é um ouvinte nosso, cadeira cativa. Touro, um grande abraço para você, em seu nome, parabéns aos demais que fazem essa contribuição. Obrigado, Touro. É o Touro. Ele tem um nome assim, ele tem um nomezinho estranho, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, mas ele é conhecido como Touro mesmo. Vinícius, os Médicos Sem Fronteiras vieram aqui, as pessoas dizem que chegaram no momento que a gente estava tendo um quantitativo de morte muito grande. Como é que os Médicos Sem Fronteiras estão atuando diretamente dentro do hospital aqui, o Janduí Carneiro? Perfeito. Só para voltar um pouquinho atrás, como a gente chegou até Patos, né? Por que Patos, né? Então, o Médicos Sem Fronteiras atua no Brasil já há 30 anos. Nossa primeira atuação foi em 91 na Amazônia. E nós ficamos até 2001, 2002, se eu não me engano. Foram 10, 11 anos. E depois nós tivemos pequenos projetos, né? Que duraram 1, 2 anos, ou meses, ou dias. E a gente nunca teve tantos projetos no Brasil em tanta larga escala assim quanto no ano passado. Isso nunca aconteceu. Até porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo, tem o SUS, tem muita desigualdade social, a gente sabe, mas a prioridade do Médicos Sem Fronteiras são as necessidades médicas. Então a gente realmente tem quase 60% dos nossos projetos na África, muito no Oriente Médio. A gente não imaginava vir atuar tanto no Brasil, né? E aí a gente tem 2020, Brasil,
sendo atingido aí pela pandemia e se tornando o segundo país com o maior número de mortes no mundo. Uma coisa, né, avassaladora aí, né? Então a gente abriu o primeiro projeto em São Paulo, em março do ano passado, para pessoas em situação de rua, relacionada à Covid, e aí nós abrimos uma série de projetos relacionados à Covid. São Paulo, Rio de Janeiro, também voltado a pessoas em situação de rua, no Amazonas, voltado à população indígena, em Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, no Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, em Amambai, no Mato Grosso, em Corumbá, e conforme foi se passando a pandemia, esse ano a gente veio migrando para a região Nordeste. Então a gente tem projetos hoje na Bahia também. A gente estava em Fortaleza, essa equipe que está aqui em Patos hoje estava em Fortaleza. Durante o projeto de Fortaleza, nós percebemos que o número de casos lá e de mortes começou a cair. Então a gente iria migrar para uma zona onde tivesse mais crítica. Então foi feita uma que a gente chama de missão exploratória. Né? Então o nosso chefe de missão veio aqui em Patos, e outras cidades também foram visitadas, mas Patos foi escolhida por conta desses dados epidemiológicos. Então migramos para cá, tem mais ou menos 3 semanas, se não me engano, ou quase um mês. E então chegamos aqui com a proposta de melhorar o manejo dos pacientes na UTI, e melhorar a qualidade do atendimento na UTI dos pacientes Covid, né? Então a gente tem equipes do Médicos Sem Fronteiras no hospital regional, ajudar a interromper a transmissão comunitária do coronavírus através das clínicas móveis em diversos pontos na cidade, testando as pessoas com um teste onde o resultado sai em 15 minutos, né? Tudo gratuito, óbvio, né? Sempre os serviços do Médicos Sem Fronteiras são gratuitos. E ajudando a interromper a transmissão comunitária e também dando serviços de saúde mental. A gente sabe que a gente tem esses profissionais da saúde aí que, inclusive, estão de parabéns, porque enfrentaram um ano passado muito complicado e que muitos estão com questões de saúde mental, assim, bem sérias, assim. Então, o Médicos Sem Fronteiras está também atento a isso, dando cuidados de saúde mental, fazendo clínica móvel nas praças também para interromper a transmissão comunitária e também ajudando no que for possível, treinando os profissionais também, ajudando com conhecimento, com apoio na UTI também, para melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes na UTI. Nessas semanas que vocês já estão por aqui, e ao chegar na cidade de Patos, como vocês encontraram a cidade, tanto da transmissibilidade, né, quanto também dos casos, e aí já estão atuando em tudo isso? Pronto, a gente, quando chegou aqui, a gente viu uma curva ascendente de casos, né? E depois essa curva tendeu a se estabilizar, né? Que é como nós estamos na situação agora. Mas quando nós chegamos aqui, de fato, ela estava subindo, sim. E, enfim, nós estamos tendo cada vez mais pessoas nas nossas clínicas móveis e testando as pessoas, né? E, enfim, a gente tem mais ou menos uma taxa aí de positividade de mais ou menos 10% das pessoas que testam na nossa clínica estão testando positivo. Né? Ô Vinícius, hoje já tem uma atividade do Médicos Sem Fronteira, hoje aqui na Praça Sim, Getúlio Vargas? sim. Agora, sim, daqui a pouquinho. Sim, a gente está atuando no hospital com saúde mental, está na UTI e as clínicas móveis estão a todo vapor aí. Hoje nós estaremos na Praça Getúlio Vargas, estamos já agora, nesse momento lá, na verdade, de 5 da tarde até as 9 da noite, na Praça Getúlio Vargas, ali em frente ao Hotel JK, né? Fazendo testes para coronavírus de graça, tá? Para quem tem sintomas da doença e para quem mora com alguém que testou positivo. É importante dizer isso porque as pessoas falam, mas eu não estou sentindo nada, também não moro com ninguém que testou positivo, eu posso ir lá me testar, pela posso curiosidade, saber se eu já né? tive, né? E acho que assim, só para deixar claro para as pessoas, na verdade a gente usa esses critérios porque ele torna o teste com um resultado mais confiável. O teste que a gente utiliza, esse que sai o resultado em 15 minutos, ele é bem preciso, né? Ele é mais preciso do que aquele teste rápido, sabe? Que as pessoas fazem, às vezes, nas farmácias e tudo mais, né? Esse teste é o antígeno, que, enfim, utiliza uma parte do vírus ali, detecta, na verdade, né? E ele precisa que a pessoa esteja entre o primeiro e o 10º dia de sintomas, ou seja, os sintomas, eles indicam que a pessoa está com uma carga viral ali, que faz com que ele consiga detectar e apontar que a pessoa está positiva. O outro critério, a pessoa morar com alguém que testou positivo nos últimos 7 dias, também é um excelente indicador para dizer que a pessoa está com essa carga viral suficiente que o teste vai conseguir detectar. Então, às vezes, as pessoas chegam lá querendo testar
só para saber se já tiveram ou estão sem sintoma, mas a gente pode até testar, mas pode dar, né, um resultado que não é confiável, né, por conta desses critérios, exatamente. Já a professora Gerlane Vieira está dizendo aqui que a Gerlane Moraes, que é estudante de engenharia florestal, é uma das contribuintes também do Médicos Sem Fronteiras. Poxa, que legal, cara. Estamos conversando aqui com Vinícius Caramuru, representante do Médicos Sem Fronteiras, que estão atuando na cidade de Patos, nesse exato momento dando uma contribuição significativa. Vinícius, deixa eu ir mais longe agora. Essa questão dos Médicos Sem Fronteiras, a gente sempre tem discutido, né? E uma discussão que ficou eterna foi a vinda dos médicos, um projeto que foram os Mais Médicos. Certo. E são médicos que justamente têm uma carga humanitária muito grande. Se de repente um médico está ouvindo nesse exato momento aqui o nosso programa, Patos é uma cidade que tem muitos médicos, e diz, eu quero atuar nos Médicos Sem Fronteira. Qual o critério? É humanista? O critério... Porque diz que há uma exigência para fazer parte dos Médicos Sem Fronteiras. Quais são essas exigências? Pronto. Você tocou num ponto muito importante, Josivan. Ter a motivação humanitária é o principal. Tem que gostar de pessoas e gostar de cuidar de pessoas. Esse é o principal. Né? E tem, é claro, os requisitos técnicos, óbvios. Né? Então, o Médicos Sem Fronteiras não tem, digamos assim, pessoas que ainda estão estagiando ou estudando. Né? Geralmente são pessoas que já se formaram e que têm 2 anos de experiência, pelo menos, na função. Né? Já formado já. E, é claro, para os projetos no Brasil não é exigido uma segunda língua, né? E de vez em quando a gente abre nessas vagas para projetos aqui no Brasil. Quando a gente veio para Patos aqui, nós abrimos vaga, né? Para médico, enfermeiro, técnico. Hoje a gente tem, né, esse quadro já completo, mas nós abrimos, nós anunciamos. Agora, para os projetos lá fora, aí sim precisa ter uma segunda língua, né? O inglês e, desejável, né? Se tiver também o francês, também já ajuda bastante, né? Porque a gente atua, enfim, com diferentes pessoas de diferentes países, então a comunicação tem que ser em inglês, né? E o francês é desejável porque a gente atua em muitos países de línguas francófonas, né? Ou seja, a gente tem aí o Haiti, a gente tem o Congo, por exemplo. Então, países aí que falam francês ou uma variação do francês, né? Facilitar, porque senão vai ficar difícil de comunicar e exige essa possibilidade. Quem dera que a língua Esperanto tivesse sido implantada e que a gente só precisava falar português e Esperanto, né? Mas deu uma zebra no meio do caminho. Vinícius, quantos Médicos Sem Fronteiras estão na cidade de Patos? A equipe inteira, uma coisa que é importante esclarecer também para a população é que o pessoal ouve Médicos Sem Fronteiras e acha que todo mundo é médico. Mas não, gente. Inclusive o processo de salvar vidas, né, de dar cuidados de saúde, envolve diversos profissionais, né? Com certeza. Envolve profissionais da comunicação, como vocês também, né? E o Médicos Sem Fronteiras, ele tem médicos, enfermeiros, técnicos, promotores de saúde, logísticos, administradores, psicólogos. Então, assim, são pessoas de diferentes áreas e hoje eu acho que a equipe está em torno de, eu diria, quase 30 pessoas. Né? Quase 30 pessoas aqui em Patos. Isso. A atuação tem sido, quando eu vi, o pessoal disse que atuar em Patos e região. Vocês estão localizados mais em Patos? Saíram em alguma cidade da região? Pronto. Quando nós viemos para Patos, a estratégia era atuar na cidade de Patos, no hospital regional, com as clínicas móveis nas praças e com saúde mental e uma atividade externa que ficaria, digamos assim, itinerante nas cidades do entorno, né? Aquelas cidades, municípios que fazem parte da 6ª região aqui da Paraíba, né? Então é Patos e os outros 23 municípios, né? Então nós visitamos diversos desses outros municípios para acompanhar os dados, né? Principalmente os que estavam em bandeira vermelha, e nós decidimos por atuar em 2, que são Cacimba de Areia e o Santa Terezinha, né? Inclusive eu estava lá em Cacimba de Areia hoje. Então nós doamos para esses 2 municípios 500 testes antígenos, desses que nós estamos utilizando nas clínicas móveis, que o resultado sai em 15 minutos, né? Para ajudar a identificar melhor os casos nessas cidades, né? Ajudar a interromper a transmissão comunitária através da identificação de caso e isolamento. Também doamos cilindros de oxigênio também. E nós estamos dando treinamento também lá para os agentes comunitários de saúde, reforço sobre conteúdo sobre a Covid-19, né, prevenção, promoção às vacinas, sobre o teste que nós doamos, também falando sobre monitoramento de casos positivos, né, ajudando esses 2 municípios a aprimorar o monitoramento dos casos positivos, que é assim que a gente consegue, né, interromper a transmissão. E, além desse treinamento para os agentes comunitários de saúde, também a gente está
fazendo oficinas com a Secretaria de Saúde dessas 2 cidades para ajudar a aprimorar esse monitoramento de casos. É uma Também. atividade que não para Excelente. mais, né? Quando você fala em saúde mental, é saúde mental dos profissionais de saúde dentro dos hospitais? Sim, a gente está focado nisso, principalmente nos profissionais. Excelente. Ô Vinícius, o pessoal está me denunciando aqui, eu já mandei para André da Guarda, outro cidadão já mandou o mesmo bar que está ali localizado por trás do Colégio Vera Cruz, subindo, lotado. Outro ouvinte aqui mandou Atenção, também. fiscalização. Tá danado, menino. Acabou a Covid aqui na cidade de Patos. O barzinho tá lotado, todo mundo sem máscara e o forró comendo no centro aqui. Tá difícil. Pois gente. Vamos segurar mais Dá um não, cadinho, né? gente. Pois é. Delícia, meu Daqui a amigo. pouco tá todo mundo vacinado. Vamos segurar mais um pouco. Vamos se prevenir, evitar aglomeração. De fato, isso ainda, como a gente não tem todo mundo vacinado, essa é uma estratégia que funciona, ainda que diminui, né, a transmissão, né? Só quem teve um familiar aí numa UTI sabe como é a dor, né? Então, a gente faz isso para cuidar da vida de outras pessoas, né? Que às vezes você pensa em uma doença, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Diabetes, né? E você fala, às vezes, pro rapaz, melhora a sua alimentação, né? Não, mas eu não ligo porque, enfim, a vida é minha, o corpo é meu. Só que a gente está falando da Covid-19, ela é uma doença do coletivo. Sim, sim. Ela não é uma coisa que vai afetar só você. Então você, por exemplo, indo para aglomeração, ficando sem máscara, você pode estar afetando a vida de outras pessoas. Não se trata mais só de você, né? Então se trata de pensar no outro, né? Ah, mas infelizmente tem gente que não tem esse pensamento coletivo. E esses que ferram com a vida de todo mundo, né? Nessa questão da vacina, a gente estava até falando em off aqui. Enquanto não tivermos um quantitativo de pessoas, aqui na cidade eu lembro que Leônidas disse que temos 50% da população vacinada com a primeira dose, pelo menos, né? Então já é uma esperança. E as pessoas precisam tomar a segunda dose. Alguns nem querem ir tomar a segunda dose. Até então, não tem mais segurança ainda para, por exemplo, tirar a máscara, que é o que muita gente faz, né? Ah, tá uma galera vacinada, vamos tirar a máscara. Não dá ainda, né? Não dá e, nossa, esse número é bom, 50% das pessoas vacinadas comparado, né, à média nacional, né? É claro que a gente quer cada vez mais rápido essas vacinas, né? Mas como eu falei, vamos segurar mais um cadinho, né, e se prevenir. E não dá para você tomar vacina e tirar a máscara, porque essas vacinas elas são focadas em evitar a morte das pessoas. Exato. Elas são focadas em... elas não são perfeitas. Então, assim, é claro que uma pessoa vai ter uma reação diferente da outra, mas é muito melhor você ter uma reação do que uma pequena febre ou sentir um pequeno mal-estar do que ser entubado numa UTI. Exatamente. Então, assim, essas vacinas elas são focadas em evitar a morte das pessoas. Nisso elas são muito eficazes, elas funcionam, tá? E o grande foco delas não é interromper a transmissibilidade, elas acabam ajudando, né, indiretamente. Mas, ou seja, você pode estar vacinado e você pode estar transmitindo ainda para outras pessoas. Né? Você pode estar portando o vírus ali e transmitindo ainda. Isso pode acontecer. Então, é por isso que esse mesmo vacinado, é importante as pessoas, nesse momento, enquanto todos não estão vacinados ainda, continuarem com as medidas de prevenção, mesmo vacinados. Né? E é muito importante tomar a segunda dose também. Sim. Então, a gente só tem toda a eficácia da proteção quando a gente toma a segunda dose. E é claro, gente, também muito importante não escolher as vacinas também. É o cardápio de vacina. Pois tem tanta gente querendo se vacinar, né? A gente tem, enfim, casos aí de pessoas queridíssimas que se foram. Não preciso nem citar nomes aqui, mas que se tivesse tido uma vacina, talvez elas não tivessem ido, né? Ou seja, elas não tiveram oportunidade nem de escolher de ter uma vacina. Então, não escolham as vacinas. Todas elas têm uma eficácia garantida, elas passam pela Anvisa, né? Elas passam por estudos que demoram para liberar. Você imagina, né, que um órgão pega e gasta um tempo, né, dias para poder aprovar uma vacina, e esses dias eles são determinantes entre a vida e a morte de muita gente. Né? Então, assim, teve até um momento que foi suspenso uma das vacinas, mas foi por precaução. Ela nem tinha causado, não havia nem provas de que de fato ela tinha causado em alguém, né? Não acredita em fake news também, fulano tomou vacina e morreu, tomou vacina, enfim, não tem provas de que isso foi causado pela vacina, de fato. Né? Pelo menos aqui no Brasil não tem casos nesse sentido. E assim, há casos onde a pessoa tomou a primeira dose, pode ter contraído o coronavírus e faleceu, né? Mas é porque é isso, a eficácia ela só é completa quando se toma as duas doses, né? Então tomem as duas doses e não escolham a vacina, gente, Parece pelo que amor de Deus. de única dose só tem a Janssen.
né? Só o dose Isso, única, a de né? dose única é só a Janssen. Só a né? Janssen. Eu estou aqui conversando com o Vinícius Caramuru, representante do Médicos Sem Fronteiras. Olha, Vinícius, tem um pessoal aqui que está em Diadema, São Paulo. Certo. O Evaldo Ferreira está na escuta, a Cíntia Cardoso tá. Tem um pessoal aqui que está em Brendópolis, Paraná. Caramba. Brendópolis, é isso mesmo. Eu estou em Bredápolis, no Paraná. É o José Pio, tá por lá. E tem gente que tá por aqui também, o Lenilson Vicente tá por aqui, a Nádia Macena tá doida para tomar essa segunda dose dela. Calma, Nádia, que tá já chegando. A Nádia tá aqui na expectativa. Nem me fale. Vinícius. Eu tenho que esperar os 30 dias, né? Porque eu tive Covid e já tô louca, porque quando terminar os 30 dias já é minha idade, né? Ainda vai chegar a minha vez. O Irenaldo, da Ação Diocesana, tá aqui dizendo boa noite, ligado. Que entrevista, parabéns. Um abraço, Irenaldo. Quem também tá na escuta do programa é o nosso querido Pitácio Germano, jornalista, Grande tá aqui na Pitácio. escuta também. E a Fernanda Oliveira, que é assistente social aqui no município. Vinícius, o nosso tempo é curto mesmo, tem muitas coisas. Queria parabenizar pelo trabalho que os Médicos Sem Fronteiras têm feito por todo o Brasil e por todo o mundo. Parabenizar por essa vinda à cidade de Patos e já deixar os microfones agradecer, para suas né, e também. agradecer, né, deixar os microfones para suas considerações. Mas ficam até quando, Vinícius, aqui? Tem tempo? Rapaz, a gente não tem ainda ideia disso, porque Sim. é isso, o Médicos Sem Fronteiras, ele acompanha a curva epidemiológica. Ah, entendi, né? Então, entendi. a gente acompanha os dados, mas não tem como responder essa Mas não pergunta. vão agora, não. Fica um pouquinho mais aqui. Cara, eu queria já agradecer de verdade o convite da rádio, que, enfim, vocês, fazendo esse convite, vocês prestam um serviço à sociedade, que é cuidar da vida, da saúde das pessoas, né? Porque pode ter alguém que devia estar com dúvida, devia estar inseguro, Sim, talvez aham. tenha ouvido essa entrevista e possa ter mudado de ideia. Assim Sem espero. dúvida, sem dúvida. E, enfim, a gente pode ter salvado vidas, né, passando essas informações. Então, eu que agradeço muito o convite e parabenizo aí o programa, o Polêmica Patos aí, né, que presta esse Isso, serviço tão tamo importante aí para o povo patoense. Sem dúvida. O Tiago Guedes está lá em São José do Bonfim. Olha, a gente falando de gente que estava lá no Paraná, lá, e o Tiago está aqui, na nossa Bem região pertinho. metropolitana. Tiago Guedes está na escuta. Bom, conversei com Vinícius Caramuru, representante do Médicos Sem Fronteiras, que estão atuando na cidade de Patos. E nesse exato momento, se você tem sintomas da Covid-19 e teve contato com alguém da sua família que teve também Covid, você pode visitar aqui a tenda, né, o que está montada na Praça Getúlio Vargas, e fazer esse contato lá, essa consulta com o Médico Sem Fronteira. O pessoal vai dizer se você vai ser submetido ao exame ou não. Agora são 5h48, vamos para o intervalo e a gente volta.